Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Gacei, CEO do Construtor de Vendas. Como sempre, estamos juntos aqui nas terças-feiras, a partir de 18h18. E você que está nos acompanhando ou que irá nos acompanhar, não esqueçam, clique aqui no sininho, nos siga, porque temos conteúdo sempre atualizado, sempre coisas novas, como também nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, no Spotify, no Instagram e também no nosso site CVCRM Mercado Imobiliário. O nosso objetivo, pessoal, é sempre trazer pessoas apaixonadas, loucas pelo mercado imobiliário, pessoas que fazem acontecer. Nosso objetivo é falar sim de desenvolvimento, planejamento, sim, sempre iremos falar sobre isso, mas fazer, trazer a executação, o CV na prática é o objetivo principal e sempre com muito cunho tecnológico. E hoje estamos trazendo aqui Juliano Milano, que é da VGV SA, ele é CEO, um cara que eu conheci no mercado imobiliário, alguns anos atrás, em Santa Catarina, Florianópolis, e hoje ele está aqui não nos nossos estúdios, ele está, eu acho que é em Goiânia, ele vai contar um pouquinho a história dele. Nós estamos nos nossos estúdios aqui em Aracaju, Sergipe, trazendo sempre um conteúdo sobre o mercado imobiliário. Juliano, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast CV na Prática, para a gente bater esse belo bate-papo sobre o mercado imobiliário. Primeiro, se apresente, fale quem é o Juliano, quem é a VGV, para todo o nosso público aqui que está nos assistindo conhecer um pouquinho da sua história. Obrigado, Fábio. Antes de começar a falar sobre mim, eu gostaria de agradecer e dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui participando do CV na Prática. Acompanho o Construtor de Vendas já tem alguns anos, sei do crescimento, da evolução e da transformação que tem praticado no mercado imobiliário. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tá? Para falar um pouquinho sobre mim, acho que tudo remete lá no passado, quando eu escolhi o curso de engenharia civil, né? Sou engenheiro civil por formação, sou natural de Goiânia, me formei na Universidade Federal de Goiás e atuei, tenho hoje 16 anos de atuação no mercado imobiliário, sempre atuando, dos 16 anos, praticamente metade disso atuando em incorporadoras, loteadoras e desenvolvedoras do nosso mercado, né? Lá na minha formação, eu lembro que primeiro emprego formado em engenharia civil foi como engenheiro trainee numa construtora de Goiânia que atuava em Brasília. E olha como é que o mercado é cíclico, né? Naquela época eu entrei como engenheiro trainee para atuar nas cooperativas habitacionais do Plano Piloto em Brasília. Águas Claras era o maior canteiro de obras da América Latina. E eu fui selecionado e a empresa ela designava os trainees para cada uma das áreas. Eu fui para a área de gestão de ativos da empresa, mergulhei no financeiro, entramos dentro das cooperativas habitacionais para ajudar na governança, na gestão. E daí veio o meu primeiro contato com o mundo dos negócios, né? De lá para cá eu evoluí no mercado, atuando em incorporadoras e a cada incorporadora ou loteadora que eu atuei como executivo, eu consegui aprofundar e entender as principais dores dessas empresas, né? Até que em um determinado momento, lá em 2010, 2011, mais ou menos, eu estava numa incorporadora muito conhecida, que hoje é a Tegra, mas na época era a Brookfield Incorporações, que é uma subsidiária da Brookfield Brasil, uma empresa da BAN, né, que é a Brookfield Asset Management, um fundo de investimentos canadense. Quando veio no Brasil chamava Brascan, né, que era Brasil-Canadá. E lá nessa empresa a gente tinha um desafio muito grande de um empreendimento, na época Minha Casa Minha Vida, estava, né, durante a vigência do programa ainda. E esse empreendimento ele era um master plan, já tinha lançado 1.808 unidades no faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. A gente estava na segunda fase do lançamento, que era o fase 2, 432 unidades de casas, e esse produto ele travou. E na minha atuação na época como dono de negócio, que era uma função dentro da incorporadora, que olhava todo o ciclo da incorporação, eu fui designado: Juliano, você tem um desafio, larga tudo que você está fazendo e vai para o comercial resolver esse pepino.
E aí eu mergulhei no comercial e foi quando eu me apaixonei pela área de vendas, né? Pelo comercial. Apesar da minha formação em engenharia civil, uma formação mais técnica, eu me aprofundei na área comercial, mas trouxe aí um pouco do conhecimento da área técnica, de processos, de gestão, e de fato me apaixonei. E entrando, eu conseguia entender essas dores, né? As dores muitas vezes de processo, dores de sistema, né, de CRM, de ter ou não ter um CRM ou de implantar um novo CRM, as dores de pessoas, né, contratação de gente qualificada, né, as dores de funding, né, onde que a gente tem recurso, onde tem fundo, investimento para os empreendimentos. E eu entendi que na área comercial eu tinha acesso a todas essas informações o tempo inteiro. Então eu me apaixonei por isso, comecei a direcionar a minha linha de aprendizado em lançamentos imobiliários, com foco em lançamentos imobiliários. E aí eu entendi que tinha uma metodologia, né? Que tinha um caminho, né? Um passo a passo ali que você poderia seguir e se replicava em diversos produtos em diversas cidades, né? Guardadas as características regionais, mas isso era possível de ser replicado. Até que em 2014, mais ou menos, a gente começou a viver 2013 para 2014 uma desaceleração, né, da economia, e daí os lançamentos se transformaram em grandes estoques, né, pelo volume de distrato que começou a impactar nas incorporadoras de uma forma geral. Então eu comecei a entender uma outra dor do mercado, né, que é a dor do estoque, né, a dor do distrato. Entender que isso muitas vezes tinha como origem também no processo de lançamento imobiliário. E qual que seria a metodologia ou aplicabilidade daquele conhecimento que eu adquiri no boom do mercado, no momento de lançamento, para atuar nesse momento nos estoques, né, nos distratos que a gente tinha cada vez maior. E qual que era a interconexão da área de relacionamento com o cliente, né? Porque uma enxurrada de clientes entrando nas incorporadoras pedindo seu dinheiro de volta, querendo destratar. E como que a gente poderia trabalhar com isso? Então eu entendi que tinha estratégia por trás, que tinha metodologia, que tinha. E talvez a minha formação em engenharia permitiu esse olhar mais processual da coisa, né? Então, eu tenho uma mania de colocar tudo muito em caixinha, né? No sentido de ir criando uma organização em cima de uma visão de negócio. E daí eu comecei a desenvolver nesse sentido, até que em determinado momento, lá em 2016, eu estava numa incorporadora de grande porte, que é a Elbor, né? Uma incorporadora que hoje é sediada em São Paulo, mas atua também no Brasil inteiro. Eu era superintendente e olhava as operações da Elbor fora do estado de São Paulo. Então foi mais um momento da minha carreira que eu consegui entender que a gente tinha uma metodologia, mas a gente também tinha uma regionalidade, né? Existia um padrão, mas um padrão que se adaptava à regionalidade. Eu tocava operação em Fortaleza, Salvador, e ao mesmo tempo viajava na mesma semana para Curitiba, para Joinville, em Santa Catarina, Paraná. Então eu entendia que em alguns momentos a gente aplicava a mesma metodologia, mas em outros a gente tinha algumas regionalidades que precisavam ser respeitadas. E eu entendi que não é uma receita pronta, mas é uma espinha dorsal onde você vai acoplando é, ações, tarefas e, e conversando ali no estágio de vendas com o corretor, entendendo a dor dele, entendendo a dor que ele tem no momento do fechamento, no momento da prospecção. Enfim, isso tudo eu acredito que me deu uma certa bagagem para criar uma metodologia de lançamentos que hoje eu aplico nas consultorias que eu faço na VGVSA. Você viu, você Acho que falou. resumindo esse. Você resumiu uma história muito legal e depois eu quero entender depois por que nasceu a VGV, porque, lógico, o nome eu acho que é muito claro, mas você falou uma coisa interessante aí, Juliano, que, cara, o Brasil é muito grande, a necessidade habitacional é muito grande, mas ao mesmo tempo ele é muito regional, né? Então, assim, lógico, a Exato. tecnologia, lógico, os processos podem ser replicáveis, mas não pode deixar de entender as características locais.
E aí eu acho que é um pouco que a gente vai falar um pouco disso. Eu sempre falo do tripé, né? O tripé tecnologia, processo e pessoas, né? Sem ele bem alinhado, nada funciona, né? Porque assim, não adianta ter o processo desenhado se não tiver as pessoas para executarem e entenderem o processo. Não adianta ter as pessoas e a tecnologia, as pessoas e os processos desenhados se a tecnologia não ajudar a perpetuar, manter e até gerar indicadores para isso. Então, acho que esse tripé é fundamental. E processo, não, Juliana, eu sempre falo que o processo também é orgânico. O processo não veio para ser engessado, congelado, veio para você tomar as decisões rápidas e seguir um caminho. Mas hoje, cada vez mais, né, nossa linha de caminhos são vários para chegar a um único objetivo comum, que depende do negócio. No construção civil, entregar o imóvel com qualidade, no prazo correto, tendo margem para os sócios e trazendo também uma qualidade para os nossos clientes. Agora eu te pergunto sobre. Tá bom, Juliano falou da história e o VGV. Então, como foi essa experiência que você adquiriu aí, esse know-how em várias incorporadoras que você quis multiplicar? Então, me fala um pouco quem é VGV, quais são os serviços que você traz para o mercado, para depois a gente trazer alguns temas aqui do nosso dia a dia. Legal. Bom, a VGV é um nome óbvio, né? E em alguns momentos, quando eu estou com clientes ou parceiros, eles me perguntam da onde que surgiu o nome, eu falei, não tinha uma sigla mais óbvia no mercado imobiliário do que VGV. E SA, apesar da gente ser uma empresa constituída de forma limitada, né, SA vem para remeter e para trazer realmente a sociedade anônima, que traz um aspecto que as sociedades anônimas, elas são empresas onde precisa ter um nível de transparência e governança muito grande, né, porque tem uma necessidade de prestação de contas o tempo inteiro. E o que a gente quis unir foi o seguinte: VGV é mercado imobiliário, SA é governança, processo, gestão. Então é o que nós trazemos na nossa essência quando eu constituí a empresa. Né? Meu processo de entrada no mundo do empreendedorismo ali, eu contei muito da minha carreira como executivo, e daí no mundo do empreendedorismo eu entrei meio que forçadamente, tá? Em 2016, eu saí do mercado de trabalho tradicional como executivo e me aventurei a desbravar Santa Catarina. Fui primeiramente para Joinville, entrei como sócio em uma imobiliária chamada Local, que era uma imobiliária, né, até da minha amiga Clivanda, e ela me convidou para ajudá-la no movimento de reestruturação da empresa. E eu tomei essa decisão de ir para Joinville. Fiquei com ela nessa estruturação, acho que mais ou menos uns 6 meses, quando a Local foi vendida. E aí eu tive um período sabático, vamos dizer assim, né? Comecei com a esposa, que estava morando em Florianópolis, e daí eu fui passar alguns dias em Florianópolis, me apaixonei pela ilha de Florianópolis e resolvi me instalar ali. E eu falo que foi de forma um pouco forçada, porque o primeiro movimento que eu fiz, com quase naquele momento 12 anos, eu acredito, de carreira como executivo, eu comecei a buscar oportunidades no mercado como executivo. E o mercado num momento super desafiador, as empresas estavam enxugando o quadro. Eu recebi algumas propostas de trabalho, mas que eu acreditava que não estava alinhada ali ao meu propósito, né? Que eu sabia que eu conseguiria entregar efetivamente. E eu falei, eu não tenho outro caminho a não ser empreender, né? E aí eu tomei a decisão de bater de porta em porta, fazer todos os meus contatos, networking, ativar todos eles e buscar algum projeto para poder desenvolver. E o primeiro que apareceu foi numa incorporadora de Florianópolis, chamada Ciri, é uma incorporadora do empreendedor português, que é o Gustavo Quintela. Ele passa metade do período dele em Portugal, metade no Brasil, e ele desenvolve projetos muito mais voltados para o segmento econômico. Ele tinha um grande desafio em um empreendimento dele, ficava ali em São José, na região metropolitana de Florianópolis, que é a Praia Comprida, e ele tinha desafio nesse projeto, e através de um contato,
em comum, eu consegui entrar nesse projeto e fiz um trabalho para ele durante um período mais ou menos ali de 2 meses, né, no sentido de organizar a parte de coordenação comercial. Na sequência, eu tinha tido um contato anterior com 2 incorporadoras do mesmo grupo familiar, que é a RDO e a Rhodes, onde a gente foi quando a gente teve uma oportunidade de se conhecer pessoalmente, lá em Santa Catarina. E eu fiz um trabalho que a RDO ela tinha o seu grupo de sócios diretores e tinha uma house de vendas constituída, né, muito focada na venda dos empreendimentos de estoque, naquele momento com poucos lançamentos, mas muito focada em estoque. E ela entendeu que tinha uma necessidade, do que eu sempre falo nos meus treinamentos, né, desse olhar de forma distinta da área comercial e da área de vendas, né? Comercial num olhar mais macro, mais estratégico, e vendas mais do dia a dia da operação de vendas, de dar liquidez para os produtos, enfim. E aí eu comecei um trabalho, fizemos um projeto também de 2 meses, de tentar entender o movimento que a empresa tinha, fazer um diagnóstico, reestruturar, replanejar, e acabei ficando lá por quase 2 anos nesse trabalho de implantação da área comercial. E daí me veio um grande insight. Eu falei, eu acho que eu consigo replicar isso de uma forma maior, né? Apesar do meu negócio ainda ter um grande desafio de ser escalável, né? Porque consultoria tem esse desafio, eu acho que eu consigo aumentar esse leque. E foi daí que surgiu a VGVSA, no final de 2019, onde eu uni alguns conhecimentos que eu tinha e algumas dores que eu enxergava nas incorporadoras e nas loteadoras, que era a parte de estruturação comercial e a parte de funding, que era captação de investidores para os projetos. E daí eu criei a VGV já com algumas verticais, né? Então a gente tinha essa parte que a gente chama de VGV Vendas, que é a parte de consultoria e gestão e coordenação. Depois eu vou falar um pouco sobre isso, que é o nosso carro-chefe. E a VGV Investimentos, que é essa parte de captação de funding através dos fundos de investimentos para os empreendimentos, no formato de sociedade, de equity e tudo. E daí, no meio do caminho, eu conheci um grande amigo, que é o Rodolfo, lá em Florianópolis, morando em Florianópolis, mas natural de Goiânia, assim como eu. Um cara fantástico do mundo do marketing, tem um conhecimento muito grande, um desenvolvedor de branding, de posicionamento de marcas e tudo mais. E aí a gente criou mais uma vertical, que é a VGV Imob Marketing, para atuar como agência de fato, né? E as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Dentro dessa nova estruturação, veio a pandemia, né? Em 2020, durante a pandemia a gente mergulhou no digital, criamos um podcast também, Jornada do Executivo, criamos o estudo de caso, onde a gente ia nas incorporadoras gravar os melhores cases que eles tinham de lançamentos, e esse trabalho no mundo digital gerou alguns resultados no mundo físico, né? Eu implementei um modelo de representação na VGV, a gente entrou em alguns momentos Bahia, interior de São Paulo, Paraíba, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, nesse modelo de representação. Depois vieram novos contratos, a gente fechou contrato com a Cipasa para 2 empreendimentos, um em Mato Grosso, o outro na Bahia. Veio um lançamento grande em Florianópolis para a gente fazer com VGV de 120 milhões, e as coisas começaram a deslanchar a partir daí. Pô, legal, você vê. Então, pelo que eu entendi, no nosso negócio aqui, tecnologia, não falando de processo, a gente tem uma tese do ecossistema, né? De coisas complementares na área tecnologia do próprio CV para oferecer para os clientes aí. E aí eu pego para o seu exemplo, você foi criando coisas para entender as dores do mercado e entregar essa solução. Como VGV Consultoria, posso chamar assim, né? Que você faz toda a parte processual, Sim. comercial, pelo que eu entendi. VGV Investimento, onde você entra no equity ou entra na própria operação ali como sócio.
VGV Marketing, como você chamou, que legal, então você vai complementar. E por que eu convidei aqui você e a gente faz parte de empresas que nem a sua? Porque, cara, isso nos ajuda muito no dia a dia. E vamos falar um pouco de prática agora, de CRM, de uso de tecnologia aplicado no nosso dia a dia. Né? Eu não vejo como, né, uma incorporadora, qualquer lugar do país ou lugar do mundo, vender, crescer, trazer experiência do cliente se não tiver uma tecnologia embarcada por trás. Né? E empresas que nem a sua ajudam muito, né, a colocar essa imersão e essa cultura dentro da incorporação, como utilizar o próprio negócio, tá, Juliano? Você conhece lá o CV, você já viu todos os clientes, esse caminho que você falou aí, todos são praticamente clientes nossos. Dentro do CV, Juliano, não sei se você lembra, lá dentro do CV, o primeiro módulo, eu diria, o coração do nosso CV foi o workflow, que é o processo Sim. dinâmico, porque no final, vendas, comercial, é uma coisa muito dinâmica, muda um dia antes do lançamento, lei da oferta e da procura, você está vendendo muito, Uhum. você termina sendo mais um pouco burocrático, você está vendendo pouco, você termina abrindo mais possibilidades. Então o CV veio com essa flexibilidade para se adaptar, porque o nosso negócio, a visão nossa estratégica é extremamente escalabilidade. Por isso que hoje a gente está em todos os estados brasileiros, mais de 600 incorporadoras, vamos pular para 1.000. E mais nosso dia a dia, pessoas como você, empresas como você ajuda isso. Então vamos lá, o que é que você visualiza no processo de captura de lead, de marketing efetivamente, exemplos práticos que você poderia dar, né, como medir, como monitorar e olhando o funil, né, desde lá a captura, a atração do lead, ao processo de conversão, a venda efetiva. Queria que você falasse um pouco aí do que você ajuda e do que você vê no mercado imobiliário sobre isso. Perfeito, Fábio. Essa pergunta ela é muito importante porque nós do mundo da consultoria, a gente trabalha muito com dados, com informações, né? E num primeiro momento, um primeiro contato num projeto de consultoria, antes mesmo de assinar o contrato com o cliente, numa análise de pré-diagnóstico, uma das perguntas que tem no nosso checklist, nosso formulário, é se existe algum sistema, né? E daí a gente parte de um processo de educação do nosso cliente, né? Nosso objetivo muitas vezes é não só entender, mas educá-lo em relação à tecnologia, né? E eu pergunto, por exemplo, você usa algum sistema, né, de vendas, né? E aí eu sei os sistemas que tem no mercado. Aí ele volta a resposta, sim, eu uso. Aí ele me cita o nome de um sistema que é único e exclusivamente um CRM. E muitas vezes um CRM voltado ali para B2B e ele está usando com cliente final. Então eu entendo a partir dali, com a informação que eu recebo, o nível de conhecimento que ele já tem, né? Para que eu consiga apresentar para ele uma solução adequada ao seu negócio. E aí, num segundo momento, né, aprofundando um pouco mais nesse pré-diagnóstico, a gente faz um mapeamento do que ele tem de recursos de uma forma geral, recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos, né, e o que ele já utiliza e em que estágio que ele está, porque de acordo com o estágio que ele estiver, a gente vai atuar. É, lá atrás, que por isso que eu falo que a minha experiência como executivo serviu de muita bagagem para o processo de consultoria que eu faço hoje. Eu participei de um processo onde a gente, dentro de uma incorporadora de grande porte, atuação nacional, nós tínhamos um sistema de vendas, né? Mas que não estava atendendo a necessidade naquele momento, e aí partiu da própria empresa criar seu próprio sistema de vendas. Foi um projeto muito grande, com um orçamento enorme, mas que no final não teve a usabilidade prática, né? Por diversos fatores internos, que apesar de ter um produto final que inicialmente atendia, foi uma solução tão similar quanto a que tinha no mercado naquele momento. E aí a gente entendeu que foi investido um dinheiro muito grande para um resultado que não valia a pena e que a gente poderia ter um parceiro, como construtor de vendas, por exemplo, onde eu sei da flexibilidade de fazer inovações dentro da necessidade do cliente, né? Atender dentro
dessa forma. E aí vem depois, num outro momento, numa análise prática, né? Hoje eu atendo uma incorporadora que tem atuação no Paraguai, em Assunção. Então a gente fala que a VGV ela se internacionalizou, né? Que eu falo assim, a gente criou uma metodologia replicável, ela é possível de utilizar em qualquer estado brasileiro, mas quando veio um cliente do exterior, eu, pelo conhecimento que eu tenho, confiança no processo, eu sabia que era possível replicar, mas veio o questionamento: é possível aplicar, né, esses mesmos processos, essas mesmas estratégias num outro mercado, com uma outra cultura, né? E o resultado foi que a gente fez um lançamento no final do ano passado para essa incorporadora, que é a UP Construtora, do Carlos Rebolo, onde a gente teve 100% vendido em 5 dias. Daí renovamos o contrato. No início desse ano, nós tivemos 2 empreendimentos lançados com 100% vendido em 48 horas. E aí a gente agora, tem reunião com eles agora daqui a pouco, fechando um novo contrato para o ano que vem, 11 lançamentos. Então, assim, e uma das perguntas, o meu contato muito próximo hoje lá do dia a dia de trabalho, com a gerente de marketing, e olha como é que sistema é importante, né? E olha como a gente enxerga essa possibilidade, né? A gente tem um processo de consultoria onde eu atendo a incorporadora uma vez por semana por 2 horas com um grupo de executivos, e o tempo inteiro através de um grupo de WhatsApp com as perguntas mais pontuais, né? E aqui está em espanhol, não vou ler em espanhol, mas vou traduzir aqui. Bom dia, Juliano. Nos encontramos em uma situação de muito pouco ingresso de carpetas. Carpetas são pastas, né? Ingresso de carpetas e muito pouca gestão comercial, como havia comentado com você. Gostaria da sua opinião, o que você sugere para aumentar a quantidade de carpetas no prazo de 8 dias. E aí, a pergunta que eu devolvo como consultor é o seguinte, em espanhol também, mas vou ler em português. Analise o perfil do público dentro da campanha de marketing. Clientes que já tiveram pastas aprovadas e dirigir a campanha para esse público. Remarketing, né, no perfil de audiência da maior conversão. Como é que ela vai saber qual que é a maior conversão se ela não tiver um sistema de vendas? Como é que ela vai saber qual que é o público que mais montou pasta se ela não tiver um CRM de cadastro de entrada desses leads bem estruturado, né? E aí, por último, eu falei, consultores de vendas com taxas de conversão mais altas, ou seja, consultores, corretores que tiverem as maiores taxas de conversão, e direcione os potenciais clientes, os leads, para esse corretor, né? Então, exemplo, volume de leads baixo, conversão de pastas baixo, orientação, aumentar a inversão na campanha, aumentar o investimento na campanha, e, segunda orientação, repita os passos 1, 2, 3 que eu falei anteriormente. Como que eu faço isso, Fábio, se eu tenho 11 lançamentos acontecendo, praticamente uma média de 1 por mês, mas vão ser 2, 3 lançamentos simultâneos, com volume de leads entrando, um volume gigantesco de leads entrando, se eu não conseguir segmentar, segregar, estudar e fazer uma análise crítica disso, a tecnologia hoje, ela não é mais ela não nunca foi, eu acho que diferencial. É um essencial básico para qualquer empresa. E quando a gente fala de vendas, se você não for estratégico, você gasta muita energia. Eu falo o seguinte, é usar uma bala de canhão para matar uma mosca, né? Muita pólvora, muita energia gasta de forma desnecessária. Mas você tem que ser no mercado, na área de vendas, no mercado imobiliário, sniper, né? A bala de prata A é bala de olhar, prata. entender e fazer certeza. Veja, Juliano, você falou Exatamente. algumas coisas que é bom eu até evidenciar. Primeiro, que é CRM. Você falou CRM B2B, tchau. E desde quando a gente nasceu, Juliano, a gente botou a essência, até na nossa apresentação para as incorporadoras, a gente tem uma imagem do Wikipédia muito básico explicando o que é um CRM, porque ficou um pouco confuso no mercado mesmo, né? Que o Sim. CRM é aquela ferramenta que faz leads, um CRM é aquela ferramenta que faz pós-venda. Não, pessoal.
Um CRM é uma metodologia ou processos que faz o histórico e análise e o acompanhamento durante toda a jornada do cliente. Não importa se é pré-venda, Com venda certeza. ou pós-venda. Por isso que nós criamos o único CRM do mercado chamado 5.0. Lógico, é um nome mais de marketing, mas é uma metodologia que a gente traz para o mercado dizendo, cara, você tem que ter o primeiro pilar pré-venda, segundo pilar vendas, terceiro pilar pós-venda. A venda não acaba quando assina um contrato, ela inicia quando assina um contrato. Quarto pilar, Verdade. gestão, KPIs, indicadores. E o quinto pilar é ecossistema, tá aberto, porque, meu amigo, nossa solução hoje, aí eu vou pegar outra coisa que você falou muito bem, a quantidade de incorporadora que investiram no seu próprio negócio, vamos lá, no seu próprio software, eu posso listar várias aqui. Eu me lembrei agora de Luana da Lumes, quando eu conheci ela, você deve conhecer de Santa Uhum. Catarina, ela Conheço tinha ela, investido conheço. Uhum. rios de dinheiro para fazer uma solução própria. E aí, quando eu tive com ela em um mês, a gente fechou. E aí a mesma coisa, investir, o que é que eu faço? Eu digo, Luana, primeira coisa, não é só um investimento direto que você gasta, que já é muito alto. Você tem o segundo aspecto que é tempo. O seu papel é incorporar, é arranjar terreno no lugar certo, comprar da melhor maneira possível, Boa. pensar no ótimo produto e vender. É esse o seu papel. Não é trazer software para isso. Primeira coisa, então seu tempo você não está calculando aí nisso tudo. Ela passava dias e dias desenhando o processo. Terceira coisa que eu acho que é fundamental em relação a isso, cara, nunca vai estar atualizado. Nunca. A tecnologia é muito dinâmica, é muito rápida. Então, assim, a gente, como é uma ferramenta SaaS, que é o tal conhecido software sobre serviços, as a Service, qual é o objetivo dessa Uhum. tecnologia SaaS que veio? Primeira coisa, ela sempre vai estar atualizada. Então, as melhores práticas que a gente tem na incorporadora de São Paulo, lá, a melhor que tem, a gente está levando para o menor cliente nosso, que pode ser no Acre. É o Com mesmo software, um certeza. software Com certeza. único, que aí ele faz o quê? A popularização ou a democratização da tecnologia. Aí eu vou para o último de custo. É infinitivamente menor você contratar uma ferramenta SaaS, quem Com diria aí certeza. Netflix, entre outras soluções que são SaaS de forma geral, o quanto é barato. Né? É barato mesmo, eu até digo, eu até brinco com minha área comercial, cara, vamos aumentar esse ticket médio, porque aí eu vou para o último ponto que você falou. Cara, sem tecnologia, como é que eu vou gerenciar? E se eu gerencio, eu termino Uhum. dando o tiro do sniper, como você falou. Exemplo, quanto, aí eu digo para Sim. as incorporadoras, quanto vocês gastam de investimento em mídia? E quantos leads você gera? Você vai discutir. Se eu dissesse para você, imagine todo o seu investimento e você tem 20% a mais de lucro no seu investimento, porque você vai dar o snipe. E quem que vai entregar essa informação? É uma tecnologia, é um CRM que vai medir isso tudo. Né? Então, assim, Sem ainda dúvida. acontece muito, né? As empresas, cara, não tenho condição, não sei se eu pago, amigão. Eu posso passar o dia mostrando produtividade. Isso a gente está falando de medir e investir da maneira correta. Segundo, emitir o contrato de forma rápida. Como é que eu vou lançar 11 empreendimentos se eu não fizer isso automatizado? Terceiro, assinatura eletrônica. Se você calcular o tempo que você gastava só para emitir um contrato e a quantidade de folha, você já paga um CRM e toda a sua área de tecnologia. Quarto, o seu cliente de casa tirar uma segunda via de boleto, às vezes é um martírio, né, Juliano? É difícil o cara pagar. Uhum. O nosso negócio tem que ser Com melhor do que o certeza. varejo. Você compra um negócio de R$ 1.000 no varejo, você já tem lá fácil pagamento, Uhum. Pix. Quando vai para o mercado da construção civil, cara, é um sistema contra recebimento, né? Porque eu É quero uma pagar, mas burocracia. não, o boleto não funciona, meu portal não tem um aplicativo. Então eu acho que a tecnologia veio para isso. E aí, numa fase que a margem das incorporadoras cada vez diminui mais. O INCC, tudo que está Sim. acontecendo, ela tem que ser o quê? Mais produtiva, mais inteligente, mais eficaz, né? Eu acho que eu só queria corroborar com tudo que você falou, que faz muito sentido. E aí agora, pensando em 11 empreendimentos, né? Pensando aí nesses próximos anos, cara, o índice de confiança, o mercado da construção civil, o mercado de incorporação, diminuirá, você acha? Ou ao contrário, vai continuar como a gente vem continuando aí 6 trimestres praticamente consecutivos de alta no mercado imobiliário? Me conte um pouco aí o que você visualiza desse mercado. Fábio, é incrível, né? Eu acompanho o mercado imobiliário e apesar do ser somente 16 anos, vamos dizer aí, eu passei por vários momentos, né? Passei pelo boom
do mercado imobiliário lá no início da minha carreira, depois de formado, né, como executivo, onde a gente tinha os bancos estavam iniciando o modelo de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário. Eu lembro que na época o Unibanco, né, o antigo Unibanco, ele ia na MB Engenharia, que foi a empresa que eu trabalhei como engenheiro trainee, fazer uma demonstração do que seria aquele produto financeiro, qual era a visão deles. E aí veio uma explosão, né, dos IPOs, das incorporadoras, é, é, naquele momento regionais que estavam se escalando aí, crescendo nacionalmente. Então eu vivi esse boom, depois eu vivi a recessão, né, entre aspas aí, aquele momento. Bom, aí teve a crise de 2008 que impactou não de forma contundente o nosso mercado, mas logo houve uma rápida recuperação. Depois veio a recessão aí, que foi aquele período econômico onde a gente teve um volume de distratos muito grande, porque a demanda naquele momento diminuiu, o mercado estava super ofertado, então houve uma queda de preços, as incorporadoras com muito distrato, muito estoque, e depois eu peguei um novo ciclo de crescimento, que foi aquela mínima histórica da Selic que nós tivemos, e naquele momento da mínima histórica da Selic, quando começou a projetar um aumento da taxa Selic, eu lembro até hoje que eu estudei, entrei em profundidade em alguns estudos, eles falavam assim que o mercado imobiliário suportaria uma Selic até 6, 7% ao ano, né? E aí veio, olha como é uma long life learning, né, que a gente fala, né, o aprendizado, conhecimento contínuo ao longo da vida da gente, né. E aí veio a pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer com o mercado imobiliário, e alguns institutos de pesquisa divulgavam algumas informações que o mercado imobiliário ia sofrer, principalmente segunda moradia, e de repente foi o contrário, houve um boom no mercado imobiliário novamente, com a pandemia, o mercado mais resiliente possível, passou pela pandemia com um saldo super positivo, e as empresas ganharam confiança nos seus lançamentos. E daí, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: o mercado imobiliário nacional, o brasileiro, ele já se desenvolveu muito, ele já passou por grandes tempestades, que na virada do dia o sol nasceu mais lindo e mais brilhante. O que eu tenho, qual que é a mensagem que eu tenho para passar? Ano político como esse, guerra, né, Rússia-Ucrânia, aumento do custo da construção civil. É o seguinte, o mercado não é realmente, ele não é para amadores, ele é para profissionais, né? E principalmente para quem tem a casca grossa para suportar as situações. E cada vez mais ele exige isso daqui: estratégia, inteligência. Você falou uma palavra que eu uso muito, que é eficiência, né? Eficiência nos processos. É, a visão que eu tenho, inevitavelmente, as empresas que estiverem mais preparadas em nível de caixa vai surfar em boas oportunidades daqui para frente. As empresas que estiverem mais preparadas em nível de processos estruturados, né, pessoas qualificadas e bem treinadas, vai surfar uma boa onda daqui para frente. Eu tinha uma visão, apesar de ter uma visão, o meu lado político ideológico, é, eu tinha uma visão muito clara que, independente do vencedor dessas eleições, o mercado ele tem uma capacidade imensa de se adaptar, né? E a visão que eu tenho daqui para frente é que o mercado vai se adaptar, vai se ajustar, não vai haver grandes rupturas, eu acredito. É, a linha econômica que o país tende a ter daqui para frente vai ser uma linha de desenvolvimento, né? Quem estiver preparado, como eu falei, com a empresa
enxuta, eficiente, com caixa, vai surfar em grandes oportunidades. E eu na VGVSA eu tenho um termômetro, né? Eu durante a pandemia, depois de 3, 4 meses de pandemia, quando o mercado viu que no mercado imobiliário não ia sofrer tanto, eu recebi um volume gigantesco de demanda, fechei grandes contratos. Eu estou vivendo neste exato momento, apesar das eleições, um volume de demandas muito grande, com possibilidades de bons contratos saírem até o final do ano. Então, eu enxergo da maneira mais positiva e otimista possível o nosso mercado. E mais uma vez, sabendo que ele é cíclico, que lá na frente a gente pode ter uma onda negativa, mas que a gente está numa crescente ainda com boas oportunidades de surfar em grandes projetos. Eu concordo com você, né? Apesar da carinha assim nova, já tenho 22 anos de negócio, de empresa. Eu acho que um dado que é interessante sempre no mercado da construção civil é o índice de confiança dos empreendedores e empresários, né? Então, o mercado da construção civil, né, tem que ser mais eficiente, como você falou, eu diria até mais eficaz, mas o nível de credibilidade das incorporadoras está cada vez maior, né, com preocupação de entrega, com qualidade. Então, eu acredito muito nisso, o índice de confiança está muito alto, sempre esteve muito alto, até porque a gente gera muito emprego nesse país, então tem que ser gerado emprego, até porque existe um déficit habitacional, até porque nossa representatividade no PIB está pequena, está melhorando, né? A gente cresce mais do que o PIB Uhum. Brasil como um todo. Então, eu acredito sim, independente da ideologia, independente do partido, nós, empresários, incorporadores, em geral, sempre continuaremos crescendo e trazendo tecnologia para o mercado imobiliário. E o exemplo, você falou um pouco de pandemia, você vê, na pandemia, muita gente botou o pé no freio. E quem colheu as oportunidades? Quem não botou Uhum. o pé no freio, quem ao contrário, acelerou. Né? Então, é a mesma coisa se a gente for Acelerou, discutir de exato. ação de bolsa aqui, cara, você não tem que comprar na alta nem vender na baixa, né? Você tem que justamente comprar na baixa, Exato, onde você acha que está ruim, exato. né? Então, foi o que aconteceu na pandemia, cara, a gente teve tudo isso, pandemia, a gente teve aí guerra, como você falou, nesses últimos anos, mas o mercado imobiliário nunca cresceu tanto. Né? Nunca o imóvel foi tão valorizado, sempre será. Né? Então, acho que isso é bem legal. Juliano, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Se deixasse, a gente passaria o dia aqui contando histórias. Pelo menos eu sou muito Com apaixonado por isso. certeza. E, cara, gostaria de deixar agora para a Eu mensagem também. final de Juliano, agradecer sua presença, né, me colocar à disposição aí, enquanto construtor de vendas, para fazer essa transformação no mercado imobiliário. Passo para você fazer suas considerações e deixar uma mensagem final aí e deixar seus contatos, quem tiver interesse aí de conhecer mais o seu trabalho e o trabalho da VGV. Maravilha, Fábio. Eu mais uma vez agradeço, me sinto muito honrado de estar participando. Acompanho o seu trabalho, o trabalho do construtor de vendas, e eu vejo a escala de crescimento que vocês estão alcançando no mercado imobiliário. E eu tenho certeza que isso só é possível com um propósito muito claro de transformação, né? O mercado imobiliário no Brasil, eu enxergo, no Brasil e no mundo, né? No Brasil especificamente, grandes oportunidades de transformação desse mercado, empresas que estão surgindo, tecnologias que estão sendo criadas, desenvolvidas. Você falou uma coisa muito certa, né? O mercado imobiliário, a habitação, a casa própria no Brasil, ele é um pilar de crescimento da economia, né? É uma demanda, um déficit habitacional gigantesco que nós ainda temos que resolver. É, uma geração de riqueza muito grande, ou seja, o PIB do nosso setor ele aumenta de forma crescente acima do PIB nacional, é o grande motor de crescimento, de geração de empregos, de geração de riqueza. Então, a minha visão de futuro é o seguinte: é sempre muito positivo, enxergando o copo sempre meio cheio, né? Infinitas oportunidades para quem está disposto a realizar, para quem está disposto a fazer acontecer. E como eu falei, independente do resultado das eleições, a mensagem que eu tenho dado sempre para minha equipe, para os meus parceiros, para os meus clientes, é que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A política, o sistema político, ele é importante de uma forma macro, mas não é ele que define o seu sucesso ou o seu resultado. Quem define o seu sucesso, o seu resultado é você mesmo.
né? E a gente tem que ter um olhar estratégico em cima disso. Ontem mesmo eu estava conversando com um parceiro, com atuação nacional, uma incorporadora, uma loteadora que já foi incorporadora de atuação nacional muito grande. E ele me contou de um amigo francês dele que, assim que saiu o resultado das eleições, ele mandou uma mensagem pelo seguinte: se o Brasil souber aproveitar esse momento, né, entendendo o potencial que ele tem, ou que numas eleições extremamente polarizadas que nós tivemos, o resultado disso tudo, o sumo disso tudo, trazendo aí um congresso atuante, um capital de relacionamento do poder executivo forte, a gente vai conseguir explodir esse país e navegar em grandes mares de resultados positivos. Então, minha mensagem é: vamos em frente, vamos fazer o nosso, levanta a bunda da cadeira, vamos trabalhar e realizar. Você falou levanta a mão da cadeira, eu tenho duas siglas que eu sempre falo aqui, tá? Do nosso negócio. E eu acho que só para já finalmente, de fato, o exemplo aí da pandemia, tá? O CV nunca cresceu tanto nesses últimos 4 anos. A gente cresceu anos de triplicar, assim, 160%, 112%, 105%. Hoje somos ferramentas líder, vamos em 2022 terminar com quase 60%, 50 e tantos por cento de crescimento. Mas com essas duas características, duas sopas de letrinhas que nós fazemos, assim, os CV maníacos são assim: LBC, levanta a bunda de cadeira, tem iniciativa, e HBC, se não sabe, estude, que é horas de bunda na cadeira, né? Estude, que a gente faz acontecer e a gente transforma nosso mercado imobiliário. Juliano, muito obrigado pela sua presença, e você que está conosco até o final aqui de mais um podcast CV na Prática, como sempre trazendo experiências práticas do mercado imobiliário. Esse sim é o nosso objetivo, vamos juntos transformar cada vez mais, integrando toda essa cadeia da construção civil e colocando a tecnologia nisso tudo. Então você que ainda não clicou, clica aqui ou marque aqui no nosso sininho aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais, Spotify, nos acompanhe e entre sempre no nosso site cvcrm.com.br, que lá a gente tem diagnóstico, lá a gente fala sobre a evolução do mercado imobiliário, lá a gente fala como colocar seu cliente no centro de tudo, porque você incorporadora, para crescer só depende de cada um de nós, e para ser eficiente só depende da gente. Então, muito obrigado e acompanhe os próximos CV na Prática podcast. Valeu, Juliano. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu, Fábio. Um abração. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.